Você já parou para pensar como sabemos o que sabemos? Será que a realidade que experimentamos é só uma interpretação ou há algo que acessamos no mundo externo que torna verdade a nossa interpretação sobre esta realidade? Hoje vamos refletir sobre um dos temas mais fascinantes da filosofia, como o conhecimento se constrói. E neste vídeo vamos tratar deste tema em linhas gerais. Isso significa que não focaremos em nenhum filósofo específico e em nenhuma teoria em particular. Será desta maneira porque o foco é te introduzir sobre o que é epistemologia. É para que você possa refletir sobre o que é intuição e razão no processo de conhecimento e para que você consiga investigar o problema sobre a verdade. O vídeo vai te introduzir sobre o que é epistemologia, vai te ajudar a refletir sobre o que é intuição e razão no processo de conhecimento e vai pontuar a investigação sobre o problema da verdade. Quando falamos de epistemologia, estamos falando de conhecimento. E vamos partir do pressuposto que conhecimento é o esforço psicológico pelo qual tentamos nos apropriar intelectualmente dos objetos que nos cercam. É o processo de como buscamos entender o mundo. Mas como sabemos que o que estamos conhecendo sobre o mundo é de fato verdadeiro? É aqui que entra a epistemologia. A epistemologia nos ajuda a ter clareza de que nossos juízos estão de acordo com a realidade. No geral, conhecemos as coisas pelo raciocínio, pela razão. A razão nos permite organizar os nossos pensamentos, elencar os nossos juízos e chegar a alguma conclusão coerente sobre a realidade que nos cerca. Mas também podemos conhecer a realidade através da intuição, pelo conhecimento imediato que nos atinge sem intermediários. A intuição é uma forma quase que instantânea de perceber a realidade. Eu coloco a mão dentro de um balde de água e percebo que está fria. A diferença entre a intuição e a razão está que a intuição não tem mediação, não exige um processo racional. É como se o conhecimento nos atingisse sem nenhum esforço, nos afetando imediatamente. Eu não elaboro nenhum pensamento racional quando eu enfio a mão no balde e percebo que a água está fria. Já a razão tem o poder de julgar, de abstrair. E o que significa abstrair? Abstrair é separar, é isolar. Quando abstraímos algo, estamos criando conceitos, estamos elaborando ideias que representam as coisas que conhecemos separadamente delas mesmas. Quando falamos do número 5, não importa se são 5 livros, 5 gatos, 5 pratos de comida. O conceito 5 abstrai a realidade concreta e se transforma em um número. Na matemática, o abstrato está distante da experiência direta. Quanto mais abstrato o conceito, mais nos distanciamos do concreto. E a razão, através da abstração, nos permite criar conceitos e raciocinar de maneira mais ampla, sem estarmos presos a qualquer coisa existente no mundo real, mesmo falando sobre coisas que existem no mundo real. Mas todo conhecimento, seja ele por meio da razão ou da intuição, nos coloca de frente ao problema da verdade. Como sabemos se aquilo que aprendemos ou pensamos corresponde à verdade? Aliás, o que é a verdade? No senso comum, a verdade é confundida com a realidade. Mas será que são a mesma coisa? Vamos falar sobre a realidade. A realidade são as coisas em si mesmas. São os objetos que existem no mundo. É o próprio mundo. Já a verdade... Podemos dizer que a verdade ou a falsidade não estão na coisa em si, mas nos juízos que fazemos sobre elas. Ou seja... A verdade existe no valor daquilo que afirmamos sobre a realidade. Porque a realidade não se altera de acordo com o nosso juízo. Mas o nosso juízo sobre algo pode mudar dependendo da ocasião ou da perspectiva. Historicamente, as respostas sobre o que é a verdade entre os filósofos variam bastante. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão do ser das coisas, da substância das coisas. O meu recorte vai ser apenas sobre o conceito de verdade. Para os gregos antigos, a verdade era o que se mostrava na realidade. Era algo evidente, era a correspondência direta entre a coisa e como ela se apresenta. Os filósofos medievais seguiram o mesmo rumo dos gregos e viam a verdade como representação fiel do objeto. Ou seja, verdadeiro seria aquilo em que a ideia representada corresponde exatamente à coisa em si. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei comigo, não existe definição melhor, mais exata sobre a verdade do que esta definição. Mas aí vieram os modernos. E os modernos questionaram a possibilidade de conhecermos alguma coisa de forma verdadeira. Para eles, a própria ideia de conhecimento era muito duvidosa. Nessa toada, no século XIX, a noção de conhecimento se torna quase pragmática. O verdadeiro é aquilo que tem efeito prático na realidade.
Perceba que todas essas nuances resultam no nosso pensamento contemporâneo, onde a verdade se torna algo ainda mais questionado. Filósofos como Nietzsche afirmam que, em vez de buscarmos uma verdade absoluta ou universal, devíamos aceitar que o que temos não passa apenas de perspectivas sobre o mundo. Nunca buscaremos a verdade em sentido absoluto, porque sempre estamos limitados por nossos próprios pontos de vista. E aí surge a grande questão. Então, se nunca teremos acesso a uma verdade absoluta, como podemos conhecer alguma coisa? É por questões como essa que a filosofia contemporânea não busca mais uma verdade última, absoluta como antes, como fizeram os antigos. Mas isso não significa que o conhecimento seja relativo ou impossível. A busca pela verdade continua sendo um impulso, algo necessário para a nossa existência, mesmo que não possamos acessá-la completamente. Uma das perspectivas contemporâneas é de que o conhecimento é uma constante construção entre intuição e razão, entre concreto e abstrato. E essa construção tem o objetivo de chegar mais próximo daquilo que são as coisas. De fato, não há respostas fáceis ou definitivas sobre o tema. Talvez a maior lição que a epistemologia nos ensina é que, porque o conhecimento está em constante evolução, o mais importante para quem estuda filosofia é o processo de questionar, de investigar e refletir sobre tudo a respeito daquilo sobre o que sabemos. E você, o que acha? Para você, podemos conhecer a verdade ou estamos apenas criando perspectivas sobre o mundo? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, clica aí nessa playlist que está aparecendo e salva ela para depois você estudar um pouquinho mais sobre introdução à filosofia. Bons estudos!